Oi, gente, beleza? Comecei a gravar aqui a aula de semelhança. Eu estava explicando que semelhança é um tema técnico, mas que não tem uma complexidade alta, porém, ela tem diversas aplicações para entender conceitos maiores. Para isso, a gente tem que começar a pensar em que são figuras semelhantes, tá? Eu vou explicar isso com um exemplo. Vocês, nessa altura do campeonato, já têm identidade, né? Já tem documentação com foto, ou pelo menos já tiraram a fotinho 3x4 aí em algum lugar. Tá? Aí você olha lá, né? Você olha a sua fotinho 3x4 lá, né? E aí você se olha no espelho, assim. Aí você olha para sua foto, você olha para o espelho. E por mais que você não queira acreditar, você nunca tá bem na foto 3x4, né? Impressionante. Tanto a imagem do espelho quanto a imagem da foto 3x4 são réplicas, representações da sua imagem. Tá? Então, o seu rosto está repetido no espelho e está repetido na foto 3x4. Qual a única diferença entre as duas imagens, qual que é? O Danilo já fugindo do assunto e delirando já. O tamanho, mas mais especificamente a proporção, né? Tipo, a réplica da sua foto, ela tem uma proporção menor que a réplica da sua imagem no espelho, né? A proporção da sua imagem real para o espelho e da sua imagem e do seu real para a foto 3x4, elas têm proporções diferentes. Então, o que são figuras semelhantes? No geral, né? As figuras semelhantes vão ser figuras são, no geral, né, no sentido da língua portuguesa, são cópias reduzidas ou ampliadas de um mesmo objeto. Uma escala é uma proporção, né? Aí a gente tem que ir agora. Na verdade, uma escala é uma razão e a gente vai falar sobre isso, tá? É, a gente vai falar sobre isso, beleza? A gente vai tocar nesse assunto aí. Então tem tudo a ver. São cópias reduzidas do mesmo objeto, só que essas cópias não podem ser feitas de qualquer jeito, né? Eu vou colocar aqui que elas se mantêm com a mesma proporção. Mantém com uma proporção específica. Ou seja, elas não têm deformação. Aqui no exemplo eu vou tentar desenhar aqui um rosto, tá? Mas não fiquem tristes comigo, tá bom? Com o meu talento de desenhar aqui. Imagina aqui que você tem esse círculo bonito aqui. É um olho, tá? Aí você tem dois olhos. Que bonitinho, nosso bonequinho aqui. É, e você tem um narizinho aqui. Nossa, desenho. Por favor, não fique, velho. Tentativas tensas de desenhar. E aqui, digamos que é a sua foto, né? Tá bom, não é a foto de ninguém, é a foto desse personagem fictício. E aqui você tem o tamanho real, tá? Digamos que a distância entre os olhos aqui seja na foto seja alguma coisa como 1 centímetro, tá? E lá no tamanho real, quando você no objeto verdadeiro, quando você vai ah,
Muito bem, Daniel. Bom, vocês já entenderam, né? Uma cópia aqui. Ah, eu vou fazer direito. Fazer a parada direita aqui. Apaga isso aqui. Aí a gente vem aqui. Tem tanto a ver com escala, Joy, que eu vou fazer um negócio aqui agora que é simplesmente pegar aqui e fazer um aumento desse jeito, tá? A questão toda é o seguinte: quando eu tenho tamanho real aqui, se aqui for 1 centímetro, suponha que aqui o objeto, a distância já não pode ser mais 1 centímetro porque ele aumentou. Suponha que aqui são 3 centímetros agora, tá? Desse jeito, desse jeito, a proporção aqui da foto para o tamanho real é de 1:3, tá? Eu estou fazendo aqui com que o objeto no tamanho real seja 3 vezes maior que o tamanho da foto. Isso quer dizer que se a distância entre os olhos da foto e do tamanho real triplicaram, de jeito nenhum pode acontecer isso aqui, ó. Eu vou medir a distância aqui do centro dos olhos até o topo do nariz e vou dizer que aqui tem 2 centímetros, tá? O que não pode acontecer, de maneira alguma, é a distância aqui entre o centro dos olhos e o topo do nariz no objeto real ser alguma coisa diferente de 6 centímetros. Por quê? Porque se esses objetos são semelhantes, ops, se esses objetos são semelhantes, a partir do momento que você sabe que a proporção, né, a razão, na verdade, a razão de semelhança que a gente vai falar, ou a escala, assim que você sabe que a escala da distância entre os olhos é de 1:3, todas as outras distâncias equivalentes no mesmo objeto e na imagem, elas têm que manter essa mesma escala. Então, se por um acaso esse tamanho real aqui tivesse alguma coisa como 5 centímetros, eu teria certeza que esses dois objetos não são semelhantes, porque essa foto aqui sofreu uma espécie de deformação. Por quê? Daqui para cá, essa distância entre os olhos, eu tenho uma escala de 1:3, e essa escala não é mantida aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que para haver deformação, essa escala ela tem que ser mantida. Então, não pode ter deformação, tá? Aí agora, isso aqui é no consenso geral. Agora a gente vai falar do que é semelhança em matemática, ou seja, o que tem a acontecer em matemática para dois objetos serem semelhantes, tá? Ou seja, o que tem a acontecer matematicamente para esses objetos serem cópias reduzidas ou ampliadas e não terem deformação. Basicamente, se eu tiver, eu vou desenhar que vai ficar melhor para mim. Vou botar aqui, matematicamente falando. Pessoal, vocês estão falando comigo no chat porque assim, eu desativei o som, tá? Mas se vocês estiverem falando, me avisa que eu ativo o som aqui da página. Matematicamente falando, suponha que eu vou ter um objeto qualquer, vou desenhar aqui qualquer coisinha. Vou desenhar um polígono. Eu vou ter aqui uma imagem. Oh, man.
e uma outra, dois objetos, né, que aparentemente são a mesma coisa, mas matematicamente falando, o que vai ter que acontecer duas situações. Primeira situação, as proporções, ou melhor, a proporção, porque é uma só, a proporção tem que ser mantida entre todos os lados. Vou botar em. Será que dá para colocar aqui todos os lados? E aqui se dá para. Não ficou apagadinho? Eu vou colocar assim. Vou colocar para cá. Vou colocar para cá. Aqui embaixo. Então, assim, vai ter que acontecer duas coisas. Primeiro que a proporção tem que ser mantida em todos os lados, tá? Então, você, por exemplo, se você tiver que esse lado aqui mede 2 e esse lado aqui mede, sei lá, 12, a escala aqui, acabei escrevendo a palavra errada aqui matematicamente, não é a proporção que tem que ser mantida, a razão tem que ser mantida. A escala, né? A razão tem que ser mantida entre todos os lados. Então, assim, a razão desse segmento aqui para esse segmento é de 1 para 6. Certo? Se a razão daqui para cá, esses lados aqui são equivalentes, né? A gente diz que eles são lados homólogos. Se a razão desse lado menor para esse lado maior é de 1 para 6, todos os outros têm que manter a mesma ideia, tem que manter a mesma razão. Então, aqui, se aqui for 1, com certeza aqui tem que ser 6, por exemplo. Se aqui for 0,5, aqui tem que ser 3. Se aqui, eu estou inventando valores, tá? Se aqui for 4, aqui tem que ser 24. E por aí vai. Todos os lados têm que manter essa mesma razão. Essa razão ela é muito importante e a gente vai dizer, ela tem inclusive um nome específico. Ela é a razão de semelhança. É a razão que todos esses lados homólogos vão ter, né? Só que isso não é suficiente para impedir a deformação de polígonos, tá? A gente está falando aqui de semelhança de figuras planas, mas a gente desceu agora, está falando de polígonos. Mesmo você mantendo a escala entre todos os lados, pode acontecer de um dos ângulos da figura estar mais ou menos aberto em relação ao outro. Tem como fazer esse tipo de construção, tá? Então, além da razão ser a mesma em todos os lados, os ângulos têm que ser iguais, todos eles. Os ângulos equivalentes, né? Vou botar aqui homólogos, têm que ser iguais aos pares, né? O que acontece? Pode ser que aqui eu tenha 2 e aqui eu tenha 12. O que eu estou querendo dizer com isso? Porém, o ângulo de abertura entre esses dois lados aqui, ele pode ser nessa figura 10 graus. Vou botar aqui 110 graus, tá? Se essas figuras realmente são semelhantes, elas não têm deformação, o ângulo aqui também tem que ser 110 graus. Por quê? Porque eu posso ter. Deixa eu escrever primeiro, 110 graus. Porque eu posso ter figuras onde os lados eles mantêm a razão, né? Eles mantêm a escala, mas a abertura que eu tenho aqui pode ser diferente da abertura que eu tenho aqui. Isso vai gerar um objeto deformado. Deformado assim, comparativamente ao outro, ele não está em escala. Então, vocês entenderam o que tem que acontecer para que dois polígonos sejam semelhantes? Pode falar comigo, tá? Não sei se. Liberei o áudio aqui, vocês podem falar, mas podem escrever também. Então, assim, para os polígonos serem semelhantes,
eles têm que ter a escala, a razão de semelhança sempre a mesma, e os ângulos todos têm que ser iguais. Bom? Então a gente já consegue resolver um primeiro exercício aqui. É claro, se eu vou abrir esse arquivo aqui dos exercícios, vocês receberam, tá? Esses exercícios lá no Moodle. Então, pô, vou ter que copiar isso e tal. Copiar é bom, né? Mas se você quiser prestar só atenção agora e copiar depois, esses exercícios estão lá no Moodle de vocês. Pronto. Deletando isso aqui tudo. O primeiro exercício já que eu tenho para vocês é um exercício tranquilo, mas a gente tem que entender bem o conceito, né? Deixa eu copiar ele aqui. Posso até ampliar um pouco aqui, mas eu não vou ampliar não, acho que já está legal para vocês. Vamos lá. Só para vocês terem uma ideia do como que a gente vai poder usar a semelhança, uma das formas que a gente pode usar a semelhança para resolver um exercício, tá? O trapézio ABCD abaixo está dividido em dois trapézios que são semelhantes, né? Então, esse trapézio grande aqui está dividido em dois outros que são semelhantes. Então, esse trapézio aqui de cima é semelhante a esse trapézio aqui de baixo, certo? Tem três trapézios. Mas ele disse que o trapézio ABCD está dividido em outros dois trapézios semelhantes. Esse de cima é semelhante aqui ao de baixo, tá? Determine a medida do segmento EF. Bom, quando ele está dizendo que os trapézios são semelhantes, ele está querendo dizer duas coisas. Ele está querendo dizer, que os ângulos equivalentes, né, que estão na mesma, estão na posição igual, né, eles têm a mesma medida. Ele está querendo dizer que esses dois trapézios estão na mesma escala. Eles têm que eles têm uma razão de semelhança entre todos os lados. Então, o que acontece? No trapézio pequeno, eu quero que vocês tentem me dizer o seguinte: a base menor dele mede 4. E no trapézio intermediário, nesse trapézio aqui de baixo, quem é que está fazendo as vezes de base menor? Quem faz o papel de base menor no trapézio de baixo? Exato, exato, x. Então, enquanto no trapézio pequeno a base menor mede 4, no trapézio de baixo a base menor mede x. Daí, eu vou fazer o seguinte. Antes eu vou fazer outra pergunta. Agora, no trapézio de cima, a base maior é x. Equivalentemente, vocês conseguem me dizer que no trapézio de baixo, a base maior é 9. Faz sentido para vocês? Então, olha como é que a gente usa semelhança para descobrir o valor dessa medida aí. Eu posso dizer que quando eu pego 4 e divido por x, eu tenho a razão de semelhança, certo? Porque a base menor é equivalente à base menor. A base menor no trapézio de cima é equivalente à base menor no trapézio de baixo. Eu posso fazer a mesma coisa com a base grande. A base grande no trapézio de cima é x. E no trapézio de baixo é 9. Tanto aqui quanto aqui são duas formas de se obter a escala das duas figuras que são semelhantes. Como as figuras são realmente semelhantes, a escala tem que ser a mesma, independente dos lados que eu pego. Então, isso aqui me dá uma proporção, né, que dá para descobrir o valor de x. Multiplicando o cruzado aqui, eu vou achar x ao quadrado igual a 36.
Como é um problema, em geral, em problemas de geometria, o segmento não pode ser negativo, né? Então, mas do jeito correto, fazer isso aqui é assim, né? X é igual a mais 6 ou menos 6, né? Porque é a raiz quadrada de 36. Como é um problema de geometria, tamanho da base do xzinho ali é 6. Vocês entenderam o que eu fiz? Vamos lá. É, vou tentar ser mais didático. Calma, vou de novo. Eu vou de novo. Eu vou pegar um outro exemplo aqui. Eu fui com muita sede ao pote. Mas vamos lá. Eu vou fazer aquele polígono estranho que a gente tinha feito lá. Pode ser. Não quero esse aqui não. Tá? Eu peguei esse polígono aqui. Vou copiar ele e vou fazer uma redução. Suponha que eu afirmo que esses polígonos são semelhantes. Se eles são semelhantes, acontece duas coisas. Coisa 1. A escala, vou botar aqui entre aspas, a escala entre os lados equivalentes, vou botar aqui, vou botar equivalentes entre aspas também, é a mesma. Eu fui com muita sede ao pote. Vamos novamente. Os ângulos são todos iguais. Os ângulos equivalentes, vou botar entre aspas, são iguais. Estou botando entre aspas porque não é o termo técnico, tá? Mas o importante é entender. Se essas figuras são semelhantes, suponha que você sabe a medida aqui, 1, e a medida aqui, 3. Tá? Se você sabe a escala entre esses dois lados, automaticamente você sabe a escala entre quaisquer outros dois. Você sabe que a escala entre quaisquer outros dois lados tem que ser mantida. É 3. Tá? Você está fazendo uma proporção e nem está se dando conta. Por exemplo, se aqui for 2. Aqui, obrigatoriamente, tem que ser quanto? Aliás, aqui, né? Obrigatória. Aqui, nesse canto. Tem que ser 6, João. Por quê? Se daqui para cá triplica e essas figuras são semelhantes, significa dizer que todos os lados equivalentes eles foram triplicados. Então, isso aqui é 2, aqui é 6. Se esse cara aqui, por um acaso... Vamos botar aqui agora esse cara aqui medindo 12, tá? Se esse cara mede 12, automaticamente você sabe me dizer quanto é que mede esse aqui se os polígonos são semelhantes. É 4. Não, tá de boa. Beleza. Mas pegou a ideia, né? A escala é mantida sempre. Beleza? Como é que a gente pode usar isso a nosso favor para descobrir medidas desconhecidas? O fato é que toda vez que eu pegar medidas de lados equivalentes, o resultado dá a mesma coisa. Exemplo. Suponha que eu pegue esse cara e o equivalente dele na figura maior. Eu tenho aqui 2 dividido por 6. Dá 1 para 3, né? A escala. Se eu pegar outros lados equivalentes, por exemplo, 4, 12, e dividir um pelo outro, também dá escala, 1 para 3. Todas as vezes que eu pego a divisão, né, entre lados equivalentes, o resultado tem que dar o mesmo.
Tem que dar a razão de semelhança, aqui no caso, que é de 1 para 3. Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Se pegar esse lado e o equivalente e dividir, dá a escala. Se eu pegar esse lado e o equivalente e dividir, dá a escala. De qualquer forma, sempre vai dar a escala. Se vocês entenderam, vamos lá. Olha o que eu fiz aqui. Eu não vou separar as figuras não, tá? Tentem enxergar as duas figuras juntas. Eu tenho que esse trapézio aqui é semelhante a esse trapézio aqui. Tortinho, tortinho. Certo? Eu fiz aqui o mesmo raciocínio que eu fiz aqui. O problema é que as figuras estão juntas. Eu sempre coloco o menor. Não, tanto faz. Se você botar invertido também dá certo. O que não pode acontecer é o seguinte: aqui nessa fração eu coloquei o menor em cima e o maior embaixo, né? Eu fiz a escala do menor para o maior. Na outra fração, para continuar sendo igual, eu tenho que também fazer do menor para o maior, né? O que eu não posso fazer é começar com uma ordem e na outra fração colocar outra ordem, aí dá errado. Bom, volta para cá para ver se todo mundo entende agora. Cláudia, é uma maneira de interpretar. Pode ser do menor para o maior vai multiplicar e do maior para o menor vai dividir. Pode ser. É que depois que inventou fração, a gente não fica mais pensando muito em aumentar e dividir, mas tudo bem, pode pensar assim. O que eu fiz aqui para armar conta o enunciado me disse que os trapézios são semelhantes. Isso quer dizer que a escala dos lados equivalentes é sempre a mesma. Então o que eu fiz? Peguei essa base menor, 4, e no trapézio azul equivale a x. Então botei 4 sobre x aqui. Depois eu voltei no trapézio menor e vi que a base grande era x. E no azul, a base grande era 9. Então a escala aqui nesse caso é x para 9. Como eles são semelhantes, a escala é igual. Eu pude descobrir o tamanho do segmento x através disso. Entenderam agora o que eu fiz? Todos? Massa. Aqui ele me afirmou que os polígonos são semelhantes. Então, se ele afirma que os polígonos são semelhantes, eu já posso partir direto para essa igualdade entre escalas. Um outro exercício para a gente está aqui, ó. Aqui. Na figura, o DAB, que é o ângulo, né? DAB, aqui, ó. Esse. Cadê o DAB? Botei as letrinhas erradas. Muito, muito bem. Acontece nas melhores famílias. Por que eu botei DAB, senhores? Meu Deus do céu. Loucura. Eu vou consertar aqui, tá? Não basta a gente dizer que tá errado, né? A gente tem que dizer que tá errado, tem que consertar e dar a solução certa. O ângulo DAB. Ai, meu Deus do céu. Deve ser o ângulo ASR, né? Para de reclamar, Viltinho. Viltinho, você é muito pessimista. ABC. Só troquei as letras aqui.
Vocês consertem lá também, tá? Na figura, vocês têm que esses dois ângulos aqui são iguais. Ele quer saber a medida do segmento RS, né? ISOs. Agora eu botei as letrinhas certas. Na verdade, esse enunciado aqui, eu nem precisava dele, né? Tudo isso que ele falou aqui já está escrito aqui, né? Ó, esse ângulo é igual a esse, eu quero que você encontre isso daqui. Certo? Percebam que agora ele não disse que os polígonos são semelhantes. A gente então tem que descobrir se esses polígonos são semelhantes ou não. Voltando aqui, vou reescrever. Polígonos semelhantes significa. Eu falar que dois polígonos são semelhantes significa falar que a escala se mantém. E dizer também que todos os ângulos são iguais. Em geral, para a gente descobrir que dois polígonos são semelhantes, seria imprescindível a gente descobrir que todos os lados se mantêm na mesma escala e que todos os ângulos são iguais. No caso de triângulos, semelhantes, então, para a gente saber se os polígonos realmente são semelhantes, a gente teria que verificar 6 coisas. A gente teria que verificar 3 pares de ângulos, né? Verificar cada par de ângulos equivalentes eles são iguais. Né? Eu teria que verificar também 3 pares de lados, né? Verificar que a escala se mantém em todos os 3 pares de lados. Estão entendendo o que eu estou falando? Beleza. Sim. Uma coisa é chegar igual a gente fez no problema anterior e o problema afirmar para você que os polígonos são semelhantes. Ah, legal. Se eles são semelhantes, já dá para a gente fazer aquela igualdade entre escalas que vai dar tudo certo. Outra coisa é eu suspeitar que os polígonos são semelhantes e ter que provar que eles são semelhantes. São circunstâncias diferentes. Nesse exercício aqui, ele não nos disse que os polígonos. Eu estou suspeitando que esse triângulo aqui e esse triângulo aqui são semelhantes. Por quê? Porque eu estou numa aula de semelhança. Por enquanto. Só que ele não disse que os polígonos são semelhantes. Eu teria que descobrir que eles são semelhantes. O fato é que para provar que polígonos são semelhantes, eu preciso provar que a escala entre todos os lados equivalentes é a mesma. Ou seja, preciso provar que se de um lado, o lado de um polígono da cópia para o lado do original triplica, eu preciso provar que todos os lados equivalentes também triplicam, por exemplo. Mas além disso, eu preciso provar que todos os ângulos são iguais. No caso, se eu tenho dois triângulos em geral, e eu quero provar que eles são semelhantes, a priori, eu teria que verificar que a escala desse lado para esse é a mesma que a desse lado para esse, que é a mesma desse lado para esse. Eu teria que provar e descobrir isso para poder falar, eles são semelhantes, sim. Além disso, eu teria que verificar esse ângulo e esse e ver se eles são iguais. Esse ângulo e esse e ver se eles são iguais. Esse ângulo e esse e ver se eles são iguais. Ou seja,
para verificar que os dois triângulos são semelhantes, a priori eu teria que verificar 6 coisas para poder garantir essas duas condições aqui. Ok? Estão entendendo agora? Para eu ter certeza que tem dois triângulos semelhantes aqui, a priori eu precisaria descobrir, verificar 6 coisas. Só que, no caso de triângulos específicos, você não precisa verificar tanta coisa. É possível provar que se houver dois pares de ângulos iguais, no caso de triângulos, já basta para provar a semelhança. Para nossa alegria, no caso específico de triângulos, eu não preciso verificar as 6 condições, os 6 pares de objetos, né? Para a gente conseguir concluir que eles são semelhantes. Para provar que dois triângulos são semelhantes, basta que a gente encontre dois pares de ângulos iguais. No caso de triângulos, a gente consegue reduzir esse sacrifício de descobrir tanta coisa, tá? Ele não exige que eu tente descobrir todas as coisas. Se eu achar um ângulo em um, esse aqui igual a esse, e esse daqui igual a esse, pronto, eu já provei que os triângulos são semelhantes. E não preciso mais me esforçar a partir daí. Já posso fazer aquela igualdade de escalas. Voltando aqui. Mororó, mororó. O que você está querendo dizer com isso? Olha só. Vamos aqui, resolvendo esse problema. A gente está vendo... Vocês estão enxergando dois triângulos aqui nessa figura? Legal. Massa. Vamos supor que você suspeite que esses triângulos são semelhantes. O problema, ele não avisou que os triângulos são semelhantes. Mas suponha que você desconfia que eles são semelhantes. Em geral, para você comprovar que eles são semelhantes, você precisa verificar esse tanto de coisa aqui. No caso do triângulo, seriam 6 pares de objetos para 6 pares de objetos para você comprovar a semelhança dos triângulos. Só que eu estou afirmando para vocês, sem demonstrar, que no caso específico de triângulos, se você achar só 2 pares de ângulos iguais, você já não precisa mais verificar os outros, você já sabe que os triângulos são semelhantes. Voltando aqui. Vocês estão percebendo que nos dois triângulos que vocês estão enxergando, eles já apresentam, cada um deles, um ângulo igual a alfa? Massa. Se eu perguntar para vocês, será que vocês conseguem me dizer se tem um outro ângulo nos dois triângulos que é igual? Vocês conseguem apontar esse ângulo que é igual para os dois triângulos para mim? Tem um outro ângulo aí que também é igual nos dois triângulos. Vocês conseguem apontar esse ângulo para mim?
Isso, Valéria. Boa. Esse ângulo aqui não me interessa a medida dele. Eu não sei quanto ele mede. Porém, ele faz parte tanto do triângulo pequeno quanto do triângulo grande. Assim sendo, o que que eu tô mostrando para vocês? Que no triângulo pequeno existe ângulo alfa e o ângulo que eu estou chamando aqui de laranja. No triângulo grande também existe o ângulo alfa e um outro ângulo que eu vou chamar de laranja. O que que eu acabei de fazer? Encontrei dois pares de ângulos iguais nos triângulos. Tem o par alfa-alfa e tem o par laranja-laranja. Conclusão: se eu tinha alguma desconfiança se eu tinha alguma desconfiança dos triângulos serem semelhantes, aqui especificamente agora eu já tenho certeza que eles são semelhantes. Por quê? Eu achei no triângulo pequeno um alfa, que também tem no triângulo grande, e eu achei um ângulo laranja no pequeno, que também tem no triângulo grande. Conclusão: por causa disso, eles são semelhantes. Todo mundo entendeu o que eu acabei de fazer? Achei dois ângulos iguais nos dois triângulos. Como eles têm dois ângulos iguais, eles são semelhantes. Agora que eu sei que eles são semelhantes, é, eu posso fazer a questão da escala, igualar as escalas deles para achar valores desconhecidos. Certinho? A gente sabe também, né, que no caso de triângulos, se dois ângulos são iguais, o terceiro também tem que ser igual, por quê? Porque a soma tem que dar 180, né? Então, com certeza, se eu colorir esse ângulo aqui do canto do triângulo pequeno de azul, também vai ter um ângulo azul no triângulo grande, né? No triângulo grande, o ângulo que sobrou foi esse daqui. Então, esse aqui é o ângulo azul equivalente. Todo mundo entendeu? Se já entendeu, eu vou continuar a questão. Exemplo. Como é que eu vou armar a escala aqui desses dois triângulos? Simples. Eu vou pegar o ângulo laranja, por exemplo, eu vou escolher um ângulo e vou perguntar para mim mesmo para quem que esse ângulo está olhando, tá? Esse ângulo laranja no triângulo pequeno, ele olha para o segmento X. Olhar, né? Vocês entenderam? Eu acho que vocês entenderam. Que para um ângulo é um olho. Sinto cheiro de queimado. Espero que não seja minha fonte retificadora aqui pegando fogo. Não, não é. É alguém tacando fogo em alguma coisa lá fora. Não, já é. Eu fui ver isso. Não é ele, não. Primeira coisa que eu fui ver. Não, nada pegando fogo, podemos continuar, tá? No triângulo pequeno, o laranja olha para X. E no grande ele olha para 8. Então a minha primeira escala já está armada aqui, ó. X sobre 8. Entenderam o que eu fiz? Peguei o ângulo laranja, perguntei, o laranja olha para que segmento no pequeno? Olha para X. E olha para qual segmento no grande? Para 8. Então x sobre 8. Agora eu vou pegar o ângulo alfa ou o ângulo azul e vou fazer a mesma coisa. Se eu pegar o ângulo alfa, eu vou ter problemas. Porque o ângulo alfa, eu não sei para quem que ele olha no triângulo pequeno. Eu não sei nem para quem que o ângulo alfa olha no triângulo grande. Então, assim, se eu pegar o alfa, é problema para mim. Eu vou ficar com variáveis na minha equação. Mais variáveis. Então, eu vou pegar o ângulo azul. O ângulo azul no pequeno olha para 5. E o ângulo azul no grande olha para 10. Entenderam como é que eu armei essa equação?
Aqui, eu não preciso nem fazer aquela multiplicação cruzada, tá? Porque aqui quando eu faço essa segunda escala aqui, eu já percebo que a escala é de 1 para 10, de 1 para 2, tá? 5 para 10 é 1 para 2. Então eu já sei que tudo que mede um tanto no triângulo pequeno mede o dobro desse tanto no triângulo grande. Como o equivalente no triângulo AX no triângulo grande é 8, sem fazer muito esforço, eu já sei que o x mede 4. Todo mundo entendeu o que eu fiz? Yes! As maravilhas de ser professor. O aluno não entende o que eu explico, é muito lindo, cara. Muito lindo. Como eu disse, entender, eu entendi. Quero ver eu fazendo isso. Se liga, tem exercícios de. Para você pegar a manha, eu deixei uma lista de exercícios lá no nosso Moodle, lá no final, tá? Esse aqui é só o segundo exercício que a gente fez, viu, galera? Ah, é aquela parada, né? Tipo, a gente mostra aqui um caminho, né? Para vocês seguirem. O professor sozinho não consegue fazer o esforço todo pro aprendizado de você, não. A gente chama a gente chama por aí de papirar, né? Você tem que pegar os papiros lá, os papel velho, e começar a escrever no papel, né? Fazer seu trabalho de praticar para vocês desenvolverem. Ah, vai ter dificuldade no começo? Vai agarrar no começo? Mas é igual aprender uma língua nova, né? Você vai ter que exercitar cada vez mais e estar em contato com aquilo ali fluir no seu pensamento, tá? Vamos fazer mais outro exercício aqui para forçar ainda mais esse tipo de coisa, esse tipo de raciocínio. Uhum. Aqui ficou feio, mas não tem problema não. A figura eu já vou colocar. E aparentemente tem opções, esse aqui tem opções pra gente. Eu vou deixar as opções aqui, bem escondidas, e a gente não vai precisar delas, não. Vamos lá. Na figura a seguir, estão representados o triângulo ABC e um quadrado inscrito nesse triângulo. Quadrado inscrever é colocar o quadrado encostando, né, em todos os lados do outro polígono, né? No caso de polígonos, colocar todos os vértices encostando é, no perímetro do outro objeto, tá? O segmento AH é a altura do triângulo em relação à base BC. Sabe que o segmento AH mede 10 e sabe-se que o segmento BC mede 4. Então, calcula a medida do quadrado. Galera, antes de fazer essa questão, eu poderia já fazer ela direto, tá? Mas eu quero explicar uma coisa antes. Lembra que no caso do triângulo, você precisa achar um par de ângulos iguais para provar que eles são semelhantes? Pois bem, ali eu também tenho que fazer isso.
Legal. Fiz aqui meu triângulo. Só que eu vou passar uma linha aqui e essa linha eu com certeza vou dizer, eu vou pegar essa linha aqui e vou falar que essa linha aqui é paralela à base. São retas paralelas, tá? São segmentos paralelos. Vou usar uma marca aqui agora para dizer que eles são paralelos. Vou botar um pontinho aqui e um pontinho aqui. Não são iguais não, tá? São paralelos. Vou botar aqui dois pontinhos, dois pontinhos. Gente, nesse caso específico, que tem uma base, uma linha paralela cortando um triângulo, esse é o caso que quando você olhar, nem os dois pares de ângulos você vai precisar procurar para comprovar que os triângulos são semelhantes. De novo, eu estou olhando dois triângulos aqui, eu quero comprovar se eles são semelhantes ou não. No caso de eu ter traçado uma paralela dentro do triângulo, automaticamente eu crio um triângulo menor e um triângulo, o triângulo original, né? Obrigatoriamente esses triângulos são semelhantes. Eu vou mostrar por quê. Mas depois daí você não precisa mais se preocupar com isso. Se viu uma paralela atravessando um triângulo, você já sabe que eles são semelhantes, tá bom? Olha por quê. Lembra lá da nossa aula de geometria. Se essas retas são paralelas, esse ângulo que está aqui pode ser transportado para cá, por exemplo. Vocês concordam comigo? Então, esse ângulo e esse são iguais. Além disso, esse ângulo e esse também são iguais, pelo mesmo motivo. Então, ó, azul e vermelho no triângulo grande, azul e vermelho no triângulo pequeno. Achei dois pares de ângulos iguais nos dois triângulos, logo, eles obrigatoriamente são semelhantes. No caso específico da paralela, isso sempre vai acontecer. Então, vamos lá. Vou voltar para o exercício agora. Voltei aqui para o meu exercício, tá? Quero tirar esse trem daqui para não ficar atrapalhando o nosso enunciado. Para cá. Vocês estão vendo que esse lado do quadrado aqui, ele é paralelo à base do triângulo? Não tem como não ser, porque os ângulos do quadrado são retos, né? Então, vamos supor, eu estou achando que essa questão é de semelhança. Eu estou vendo um triângulo aqui, estou vendo um triângulo grande, estou vendo até uns triângulos pequenininhos. Será que esse triângulo aqui e esse triângulo grande aqui, eles são semelhantes? Não sei. Eu tenho que verificar. Eu tenho que achar dois pares de ângulos iguais em cada triângulo. Não, mas pera. Aqui não, essa linha não é paralela? É. Então beleza, eu não preciso mais verificar, já está garantido, porque eu sei que quando traço uma paralela dentro do triângulo, eu tenho sempre esse esquema aqui. Então os triângulos que eu formo obrigatoriamente são semelhantes. Todo mundo entendeu? Então, nesse caso, se eu desconfiava que os triângulos eram semelhantes, o esforço que eu tenho que fazer para verificar se eles são semelhantes aqui é praticamente zero. Não, é óbvio que esse triângulo aqui é semelhante a esse triângulo aqui, porque esse triângulo aqui ele é feito a partir de uma paralela traçada dentro do triângulo. Beleza, galerinha? Beleza? Ou então, fazer uma semelhança aqui com as medidas interessantes, tá, nesse triângulo. Primeiro, o que eu quero descobrir é o lado do quadrado. Vocês querem chamar o lado do quadrado de quê? Tá bom. Então, essa linha vermelha vai medir x.
que eu sei? Eu sei que essa linha daqui, feio, legal? Essa linha aqui, que é a base do maior, ela mede 4. O problema falou isso pra gente, né? BC mede 4, ó. Tá bem aqui, ó. BC mede 4. Legal? Eu já sei que esses são lados, são medidas equivalentes, ó, no triângulo de cima e no triângulo grande. Então, se eu quiser armar minha semelhança, eu já posso começar aqui falando, x sobre 4. Tá boa. Legal? Agora, olha só o que eu vou fazer. Outro valor que o problema me deu foi a altura do triângulo, que é 10. Que é 10. Se eu tiver a altura do triângulo pequeno, que é essa medida aqui, ó, pô, joga azul, isso, agora laranja. Não vou mentir, no quadro é mais fácil, viu? Se eu souber o tamanho da altura do triângulo pequeno, ou pelo menos conseguir escrever algebricamente. Ah, boa, João. João já matou. Se eu conseguir escrever a altura do triângulo pequeno, eu consigo botar uma outra escala aqui. O João já deu a ideia aqui que é fazer 10 menos a altura. Não, não é bem isso. Não é bem isso, não, João. É 10 menos esse pedaço aqui, tá? Essa linha laranja, ela mede 10 menos esse pedacinho aqui. Então eu vou pensar o contrário. Eu vou fazer 10 menos a altura do quadrado, vamos dizer assim. E essa linha laranja aqui, ela vai ser a altura do triângulo pequeno. Já vou falar direto para vocês, ó. A altura laranja aqui é 10 menos x. Por quê, meus jovens? Esse pedacinho pequeno aqui é a altura do quadrado. A altura do quadrado aqui é igual a esse tamanho aqui, que é igual a esse tamanho aqui. É um quadrado. Então, se esse pedacinho aqui que eu desenhei mede x, esse outro pedaço que sobrou aqui para baixo também mede x. Que é um quadrado, né, galera? Isso aqui também mede x. Então, o que, que a gente tem agora? No triângulo pequeno, a gente tem a altura 10 menos x e a base que mede x. E no triângulo grande, a gente tem a altura que mede 10 e a base que mede 4. Pronto, lá vou eu armar as escalas. Vou até desenhar de novo aqui. Ó, a base do triângulo pequeno é x. E está para a base do triângulo grande, que é 4. Com certeza, a altura do triângulo pequeno, que é 10 menos x, está para a altura do triângulo grande, que é 10. E essas escalas aqui, obrigatoriamente, elas são iguais, porque eu já sei que os triângulos são semelhantes. Daqui para frente, pessoal, não tem jeito, tá? Aqui é prática de álgebra. Essa é uma equação de primeiro grau com frações, tá? Então, como só tem duas frações, uma de cada lado, né? Você faz aquela multiplicação cruzada para resolver. Pô, Mororó, nunca vi isso. Temos nossa monitoria sexta-feira. Eles estão aí para dar um apoio não só nos temas principais, como nos temas de matemática básica, tá? Explorem os monitores. Quer dizer, no caso de vocês, a monitora, né? Eu vou multiplicar a cruzada aqui, poderia ter simplificado alguma coisa, mas não vou. Então aqui, ó, vai ficar desse jeito. Mororó, o que tu fez aí? Eu só passei o 10 multiplicando para cá e o 4 multiplicando para lá. Por que, Mororó? Porque é a mecânica desse tipo de equação. Pô, Mororó, como é que eu vou aprender isso? Me consulta depois no WhatsApp, vai no privado, ou então vai na monitoria.
Eles estão sempre aí para ajudar, viu? Ele já tem listas prontas para ajudar vocês com isso. Aqui eu fiz uma distributiva, tá, pessoas? E agora caiu num tipo de equação padrão, né? Que a gente está acostumado, né? Então joga do primeiro grau, né? Joga a parte que tem variável para um canto, as partes que não tem variável para o outro canto. X é igual a 40 sobre 14. Como é um problema de geometria pura, né? Então a gente não vai fazer essa divisão. Se a gente estivesse trabalhando, se aqui fosse uma obra de arte, ou então uma obra que você está fazendo em casa, você vai falar profissional, você não vai falar profissional da área, tipo, o tamanho aí do que eu quero que você construa é 40 sobre 14, né? Você nunca vai falar isso para ele, né? Você vai dividir lá na calculadora e vai dar um resultado aproximado, alguma coisa assim. Como é que é um problema de matemática pura, a gente só vai simplificar a fração, depois vai ver lá nas respostas, que vocês não estão agora estão enxergando, se tem a resposta certa. Eu fiz a simplificação por 2 e lindamente temos a letra E. Tá, galera? Vocês conseguem ver? E bastante aqui para vocês verem. Safo, tudo bem? Ok. Então, let's go. Gente, só para vocês verem, tá? Essa questão é uma questão de vestibular de 2019, tá? Beleza? Então, assim, é um tema que cai, tá? Então, estamos aí, eu tô aí amparando vocês não só com conhecimento, mas mostrando também que é um tema que pode ser cobrado nos vestibulares, tá? A minha linha de trabalho é essa, tá? Conhecimento, aprender que matemática não é só fazer álgebra, tem que aprender o que é o significado das coisas, né? Qual é o propósito de eu dar uma aula de semelhança. É mostrar que as figuras não têm deformação, por isso as escalas são as mesmas, tá? E como que isso pode ser aplicado no dia a dia, porque a matemática do ensino médio vocês aprendem toda ela, a maior parte dela, toda ela tem aplicações, tá? Tem aplicações no cotidiano. Então mostrar toda, praticamente toda. Algumas vocês vão entender, outras não, mas beleza. E mostrar também como é que isso pode ser cobrado nos concursos. Se todas as questões do Enem ia ser um sonho. Se liga, Maria, a ideia você já pegou. Continua praticando. Caiu uma da VUNESP ano passado, ou esse ano, né? Que acho que a VUNESP fez vestibular esse ano. E era de semelhança, era parecida com isso. Ela tinha um detalhe extra. Assim, vamos praticando e a gente vai conseguir lidar com esses detalhes no dia da prova. Todo mundo aprovado, ouvi um amém. E aí nós vamos para a próxima. Falar em questões de vestibular aí, ó. Pronto. Vamos lá. Deixa eu voltar a ver vocês aqui. Gente, todo mundo aprovado, ouvi um amém, né? Amém? Amém, isso aí. Muito bem. A gente tem que. Poder do pensamento. Isso aí, cara. É o poder do pensamento. Tem que botar pensamento positivo naquilo e se dedicar. Botar pensamento positivo e se dedicar, as coisas acontecem. Por falar em questão de vestibular, questão do vestibular da FUVEST, tá? Do ano passado. Um marceneiro, ele possui um pedaço de madeira no formato de um triângulo retângulo, tá? Não tem o desenho. Não tem o desenho. Então, quando o problema é de geometria, em geral, galera, assim, eu recomendo para os alunos o seguinte: faz uma leitura rápida, bem na diagonal, assim, bem rapidão. Depois você vai lendo pedaço por pedaço, vai lendo e vai parando aos poucos, toda vez que você tiver condição e souber do que ele está falando e conseguir desenhar, tá? Eu vou ler rapidinho aqui, depois eu vou ler parando. O marceneiro possui um pedaço de madeira no formato de triângulo retângulo, tá?
Eu já poderia parar aí e desenhar o triângulo retângulo, beleza? Cujos catetos medem 12 e 35 centímetros. Já poderia parar aí, mas vou fazer essa leitura diagonal aqui rapidinho. A partir dessa peça, ele precisa extrair o maior quadrado possível, de tal forma que um dos ângulos retos do quadrado coincida com o ângulo reto do triângulo. Tá? Beleza, já poderia desenhar mais coisa aí. A medida do lado do quadrado desejado pelo marceneiro está mais próxima de quanto? Né? Vamos lá. Se liguem. Eu vou fazer a leitura agora parando e desenhando. Marceneiro possui um pedaço de madeira no formato de um triângulo retângulo, cujos catetos medem 12 e 35. Parei, eu já sei desenhar isso, tá? Eu vou desenhar aqui o nosso triângulo. Ô, droga. Faltou fechar aqui, não tem problema, a gente vai aqui. E os catetos medem 12 e 35. Gente, eu não dei aula de uma aula de teorema de Pitágoras para vocês, mas acredito que vocês já tenham visto isso no nono ano. Se não viram, cateto são os lados que compõem o ângulo reto, tá? Do triângulo retângulo. Então a gente tem um triângulo retângulo aqui. Aqui é o ângulo reto, tá? E eu parei aqui. Vou continuar desenhando. A partir dessa peça, ele precisa extrair o maior quadrado possível, de tal forma que um dos ângulos retos do quadrado coincida com o ângulo reto do triângulo. Vocês entenderam essa informação? E a Vanusa. Oh, meu Deus do céu. Olha o outro. Olha o outro. As ideias do outro. Beleza. Então eu vou ter que desenhar um quadrado aqui dentro, né? Que isso aqui é um pedaço de madeira. Eu vou cortar. Só que essa frase aqui, eu poderia desenhar um quadrado aqui assim, inclinado e tal. Mas na verdade, ele não, esse desenho não é permitido porque ele quer que o ângulo reto do quadrado coincida com o ângulo reto do triângulo. Então meu quadrado ele tem que ser desenhado aqui, ó. Tá? Então ele tem que ser alguma coisa mais ou menos assim. E eu já vou assim, por exemplo, tá? Mas eu já vou apagar porque isso aqui também não é possível. Porque ele também quer que ele quer que você extraia o maior quadrado possível. Esse daqui não é o maior quadrado possível, com o ângulo coincidindo. Como é que vai ser o maior quadrado possível? Quando o cara vier daqui e encostar aqui, né? Esse aqui é menor, esse aqui é maior com certeza. Então, o maior possível é esse. Se eu aumentar mais, eu não consigo fazer um quadrado, né? De madeira. Então, o maior quadrado possível é esse aqui. Legal, pessoas? Beleza, vou seguir, tá? Qual que é a medida do lado do quadrado? Então, por falta de criatividade, eu já senti que o gosto de vocês é chamar o lado do quadrado de x mesmo. Eu gostaria de chamar de L às vezes, mas aqui x vai resolver. Gente, o problema temos aí um problema de semelhança, tá? Ou pelo menos eu desconfio que o problema seja de semelhança. É, Vamos tentar. E vamos tentar resolver esse problema aí. Para desconfiar que o problema é de semelhança, eu tenho que, de triângulos, né? Eu tenho que provar que os triângulos são semelhantes. Tá, pessoas? Esse problema vai ficar bem parecido com pode ser pensado bem parecido com o anterior, tá? Essa linha daqui, ela é paralela dentro do triângulo, tá? Como ela é uma linha paralela dentro do triângulo, esse triângulo que ela formou aqui e esse triângulo maior aqui são semelhantes. Então, meu esforço acabou aí. Tipo, eu já sei que eles são semelhantes, só pelo fato de ter uma linha paralela no triângulo maior. Então, o triângulo grande e o triângulo pequeno são semelhantes. Belezinha? Tá? Essa é uma forma de resolver esse problema. Vou colocar as medidas, então, do triângulo grande, que eu já botei, 12 e 35. E agora eu vou colocar as medidas do triângulo menor.
É esse triângulo aqui da ponta, tá? Esse cateto do triângulo menor mede x também, né? Porque é um quadrado. Perfeito, pessoas? Eu vou pegar a mesma ideia que o João iniciou lá na outra questão para determinar qual que é o tamanho desse segmento aqui, que é o outro cateto do triângulo. Eu fiz ele meio fora do lugar aqui, mas é para vocês enxergarem melhor. Quanto é que vai medir essa linha aqui, pessoal? 35 menos x. Algebricamente é isso mesmo. Pronto, tua semelhança já pode ser armada assim. Porque veja, esse cateto que a gente desenhou aqui na vertical, né, coincide com esse cateto aqui na vertical. Então, a primeira escala que eu posso escrever aqui, a primeira razão de semelhança aqui é x para 12. Tá? Eu estou fazendo do menor para o maior, mas é aquela história. Eu poderia fazer ao contrário. Eu poderia fazer 12 para x, grande para o pequeno. Contanto que quando eu escrevesse a próxima fração, eu também fizesse do grande para o pequeno, tá? Eu não posso inverter a ordem. Eu tenho que, quando eu inverto a ordem numa fração, eu tenho que inverter na outra. Para eu estar dizendo que as escalas são iguais, senão não faz sentido. Aqui eu estou indo do pequeno para o grande, aqui eu também tenho que ir do pequeno para o grande. O cateto 35 menos x, ele está para 35 aqui. Então a gente vai ter 35 menos x para 35, tá? Eu acho que vocês estão enxergando aqui ainda. Uma hora não vão conseguir mais enxergar. Eu vou trazer isso para cá. Eu acho que agora vai ficar massa. Mais uma vez, gente, isso aqui é uma equação de primeiro grau com frações, tá? Só tem duas frações, eu vou multiplicar cruzado. Mais uma vez, se tiverem dúvidas sobre como fazer isso, podem consultar os monitores. Eles estão aí para isso, tá? Então, estou fazendo conta aqui. 35x é igual a 12 vezes 35, tá? Isso vai dar 350 mais 70, 420. Se vocês não entenderam o que eu fiz aqui, eu pensei em 12 vezes 35 assim. Eu multipliquei por 10, que é fácil, né? Que dá 350. E depois eu fiz 2 vezes 35, que é 70. Aí fiz, né? 70 mais 350 a resposta. Para fazer de cabeça, né? Tá? Agora a gente tem uma equação simples aqui. A gente vai ter 35x mais 12. Estou jogando para o lado esquerdo, igual a 420. 35 mais 12 vai dar 48x. Igual a 420. Vou pular uma linha aqui para não ficar em cima do desenho. X é igual a 420 por 48. É claro que eu acho que eu preciso somar direito, né? Ô Senhor. O importante é perceber antes de marcar a resposta certa. Ai, ai, ai. Ainda bem que eu cheguei lá. É 47. Bom, vamos ter que fazer essa divisão, tá? Como é uma questão de vestibular, deixa eu ver se eu ensino para vocês como é que faz isso aí. Na mão, né? Vamos aqui para um rascunho. Fazer aqui 420 dividido por 47. Não tem jeito. Tem que fazer na mão, porque é uma questão de concurso. Aqui vocês já estão vendo que vai dar aqui vai ter que ser 420 de uma vez, né? Porque 4 não dá, 42 não dá, só o 420. Então eu vou testar alguma coisa aqui, tá bom? Eu não vou testar 1, 2, 3. Por quê? Porque se aqui fosse 42, seria 10. Como é 47, alguma coisa menor do que 10.
Então eu vou testar de cima para baixo, tá? Então eu vou fazer aqui na marra mesmo. 9 vezes 47. Eu vou fazer o arme e efetue. Lembra lá da tua quarta série, filhão. É útil. Essas coisas que você está aprendendo na escola são úteis, tá? Em algum momento vale. É agora que você vai representar sua escola de ensino fundamental aí fazendo essa multiplicação. Eu uso aquela dica dos 10 dedos, tá? Para fazer tabuada de 9. 9 vezes 7, eu baixo o sétimo dedo, vai dar 63. Vai 6. E aí 9 vezes 4 dá 36. Posso fazer. Pode também. 470 menos 47. Também. Mais esperto. Foi mais esperto. 30, agora, mas eu já estou aqui, né? 36 mais 6, 42. Então, 9 vai passar, tá, gente? Então vamos para o 8. Agora eu vou seguir o teu raciocínio aí. Esse aqui é o vezes 9, tá? Aqui, menos 47 vai dar o vezes 8. Eu não sei se vai dar tanto trabalho. Não, já estou aqui, eu já vou fazer tudo do mesmo jeito. Vezes 8. É só para mostrar que o caminho leva, né? Qualquer caminho vai levar na resposta. 8 vezes 7 é 56. Vai 5. Vai 5, tá? 8, 32. 32 com 5. 32 com 5. 17. Então a gente tem aqui 3, 7, 6. Tá? Então aqui deu 8, tá? E aqui a gente vai fazer 420 menos 376. Aqui é o rascunho, tá? Eu estou fazendo assim mais estranho porque não dá para desenhar as linhas, tá, das contas. 3, 7, 56 vai 5. 4 vezes 8, 32. 34, 35, 36, 37. Isso aí mesmo. O resultado dessa conta aqui vai ser 4. Eu já vou dizer porque eu estou fazendo essa conta, tá? 10, 4. Aqui vai dar 7, 8, 9, 10, 11. Vai dar 4 de novo. E aqui vai dar só 44. Vai sobrar 44. E aqui eu vou ter que botar uma vírgula, né? E aí aqui vai virar 440. 440. Aí com certeza vai dar 9, né? Porque 9 é 423 e por aí vai. Eu vou parar a conta aqui, tá? Vou parar a conta aqui, essa conta segue. Mas eu só preciso de uma casa decimal. Bom? Ops. Oi, OBS, tudo bem? Tá tilt não. Problemas técnicos. Parece a televisão quando sai do ar, né? Cadê? Achei. Vamos voltar aqui, ó. Pronto. A TV quando sai do ar, mas estamos aí. De novo, voltamos. Tá? Eu preciso desse 8,9 aqui, gente, por causa disso, ó. A medida do lado do quadrado desejado pelo marceneiro está mais próxima de quem? Tá? Está mais próxima de 8, 8,5, 9, 9,5 ou 10. Aí eu precisava desse 8,9 para saber se ele estava mais. Para poder fazer o arredondamento, tá? Para saber se ele estava mais perto de 8,5 ou do 9, tá? Ou até mesmo do 8, porque se eu não tenho a casa decimal, eu não consigo responder. Como agora eu tenho, ele está mais perto do 9, certo? Ele está com 1 décimo de distância para o 9 e está com 4 décimos de distância para o 8,5. Então a resposta aqui, 9. Tranquilo, pessoas? Massa, bacana. Assim, mais uma vez, esse tipo de problema cobrado
vestibulares, ele é cobrado de maneira mais técnica, né? Pelo menos por enquanto. E eu tenho mais uma questão para a gente resolver, também de vestibular. Uma questão da minha querida e amada instituição, ensino, onde eu fiz e me criei. Vamos aí, tem uma questão. Essa questão ela vai misturar o nosso tema, tá? Com geometria de coordenadas. A gente vê aprofundadamente geometria de coordenadas no terceiro ano. Inclusive, nesse ciclo que passou, eu dei aula de geometria de coordenadas para o terceiro ano, tá? Mas, pô, a primeira parte de geometria de coordenadas aqui é a parte que você sabe, que é a parte onde as coordenadas são marcadas no plano cartesiano, né? Aqui é o 0, 0, para cá o x é positivo, para cá o y é negativo, aliás, para cá o y é positivo também. E esse ponto Q aqui, ele tem duas coordenadas. A coordenada dele em x, que é essa linha aqui, o tamanho dessa linha aqui, e, e a coordenada dele em y, que é a altura, que é essa linha aqui. Então vocês não vão precisar de esforço, tá? É muito. Então, vamos lá. Ela é bem rápida, bem direta essa questão. No plano cartesiano está representada a figura de centro P e raio 2. Tá? Então ele me deu que o raio dessa circunferência aqui mede 2. Ele está dizendo que o ponto Q da circunferência, que é o mais distante da origem, ele está falando isso só para dizer que está numa linha reta aqui, ele tem coordenadas iguais a. Ele quer saber as coordenadas, tá? Ele quer saber as coordenadas do ponto Q. Vocês entenderam esse exercício? Uma boa? Estão aí? Vocês conseguiram entender o que ele quer? Mais ou menos? Se liga. Ele falou um monte de coisa aqui do plano cartesiano, ou seja, tudo aquilo que você aprendeu lá no primeiro ano, né? Marca x, marca y, marca um ponto aqui, um ponto tem coordenada x, um outro ponto. Blá, 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 blá. Um ponto tem coordenada x, tem coordenada y. Isso quer dizer que isso aqui é o tamanho da coordenada y, é o valor da coordenada y nesse caso, e aqui é o valor da coordenada x desse ponto Q. Todo ponto tem coordenadas, duas coordenadas. Aqui, ó, ele quer as coordenadas do ponto Q. Calma, vamos devagar, vamos devagar. Basicamente, ele quer o x e o y dele. Exatamente, exatamente, Joy. Em Kevin, quando a gente não sabe o que fazer, a gente, em geometria, né, na verdade, em matemática como um todo, a gente escreve as coisas que a gente sabe, para ver se sai alguma luz. Aqui eu nem desenhei o que ele quer calcular. Então a primeira coisa que eu vou fazer é desenhar o que ele quer que eu descubra. Ele quer que eu descubra o tamanho dessa linha aqui, ó, que é a coordenada y dele. Eu acho que assim eu já dou alguma dica para vocês. E ele quer saber o valor dessa coordenada aqui, no tamanho dessa linha, que é a coordenada x dele. Ele quer saber essas duas coisas. Vocês estão enxergando triângulos aí? Massa, massa. Estão enxergando mais de um? Ó, eu vou olhar primeiro, antes de mais nada, para esse triângulo aqui, tá? YQ4. Eu não entendi o que é YQ4. Eu vou olhar para esse triângulo aqui porque ele é um triângulo famoso. Quanto é que mede isso? Quanto mede essa linha vertical aqui?
3. Beleza. Essa linha aqui, ela mede 4. Esse triângulo ele é retângulo, com certeza, porque as coordenadas cartesianas elas são marcadas sempre na vertical e na horizontal, paralelas aos eixos. Então, esse triângulo aqui é aquele famoso triângulo, né? 3, 4, 5. No caso aqui, eu não vou nem fazer o Pitágoras. Vocês já fizeram muita questão de física, provavelmente, onde tiveram que onde tiveram que fazer isso. Então, nem vou fazer. Ah, Mororó, não sei fazer Pitágoras, não. A gente vai ter. Eu vou mencionar Pitágoras na próxima semana, mas se você tiver curiosidade, urgência, consulta os monitores, me consulta no privado, beleza? A gente tira essa dúvida. Deixa eu estar marcado na linha. Ah, obrigado. Foi mal, eu parei de olhar o chat. É por causa disso mesmo, Kevin. Ó, essa linha aqui, ela sempre coincide com essa daqui, ó, porque é tudo retângulo. Então, se aqui marca 3, é porque essa linha mede 3. Eu só transportei ela para cá. Belezinha? E o 4 a mesma coisa. Se aqui mede 4, aqui mede 4, porque aqui tá batendo em 4, a coordenada bem pequenininha aqui, 4, tá? Aí, galera, para fechar, eu vou pedir para vocês olharem esse triângulo aqui também, ó. Ficou feio de laranja, eu vou mandar um azul. Enxergaram esse triângulo? Triângulo? Beleza. Me fala quanto é que mede. Ele também é retângulo, tá? Também é retângulo. Ele também é vertical e horizontal aqui. Eu quero que vocês me digam quanto é que vale a hipotenusa dele, então. Essa linha aqui toda. Quanto é que ela mede? Sete. Com certeza 7. Por quê? Ela mede esses 5 aqui que eu já contei, né? E ela mede mais esse trecho, que é o raio da circunferência. Mede 2, tá aqui, ó. Aí mede 2. Ela mede 7. Gente, deixa eu perguntar para vocês. Esses dois triângulos aqui, o azul e o vermelho, vocês conseguem me dizer que eles são semelhantes? Porque essa linha vertical 3 aqui, ela é ela é paralela a essa linha daqui. Então é aquele mesmo caso, né, que a gente duas questões atrás. Então pronto, a semelhança está armada aqui e nessa semelhança eu consigo achar essa linha. Curiosamente, eu vou chamar essa linha de Y, tá? Não vou chamar de X, não. Não vou deixar vocês chamarem essa de X, não. Tem um motivo para eu chamar essa linha de Y. Vão pensando aí enquanto eu armo a semelhança. Ah, coceira. Ai. A semelhança que eu vou armar aqui vai ser essa. Eu vou armar aqui embaixo. Se apagar, vocês me avisem. Eu acho que não vai apagar, não. Ó, o 3 tá para o Y. Cateto 3 tem que estar para o cateto Y. Eles são os equivalentes. Do mesmo jeito, a hipotenusa 5 tá para a hipotenusa 7. Tá? Eu vou multiplicar cruzado aqui, fazer essa equação do jeito de sempre, tá? Então aqui vai dar 21 igual a 5y. Se eu quiser saber quanto é y, passo o 5 para o outro lado dividindo, 21 sobre 5. Eu chamei essa linha de y aqui porque o tamanho dessa linha é a coordenada y do q, tá? Por isso que eu não vou chamar de x. Claro que só olhando as coordenadas, só olhando as opções aqui, eu já tenho a resposta, né? Eu já podia. Vamos lá, lembrando que eu estou num concurso, né? Eu quero ganhar tempo. Essa questão aqui já estava matada, né? A coordenada y é 21 quintos, não tem mais 21 quintos, só pode ser a letra A mesmo. Legal? Mas, como a gente está na aula, eu vou fazer a outra parte. Eu vou dizer que esse segmento, esse cateto aqui do triângulo azul mede x. Vou armar de novo uma outra semelhança.
Só que agora para encontrar o x, ó, eu vou dizer aqui que o 4 está para o x. Do mesmo jeito, assim como o 5 está para o 7. Tá? Então, ó, o cateto vermelho está para o cateto x equivalente, assim como a hipotenusa vermelha está para a hipotenusa azul equivalente. Então, a gente vai ter aqui 28 igual a 5x. É isso, né? Passa o 5 para o outro lado, então a gente vai ter 28 sobre 5. A gente acha as coordenadas que ele está querendo aqui, ó. Então, no fim das contas, o meu ponto Q, ele tem essas duas coordenadas. X, 28 quintos, Y, 21 quintos. Beleza, pessoas? Maravilha. Maravilha. Então, eu não sei se você já teve a experiência, Kevin, de aprender a andar de bicicleta. Se for fazer uma comparação, se você já teve a experiência, você vai entender a comparação que eu estou fazendo. Você quando está aprendendo, você precisa do apoio das rodinhas, né? Você precisa da ajuda de alguém segurando o banco, né? Aí você vai pegando a confiança para fazer, vai entendendo alguns detalhes de como que funciona o pedalar, né? O seu corpo vai aprendendo a se equilibrar na bicicleta e tudo mais. Tem uma hora que você já sabe fazer e geralmente se você aprendeu como eu aprendi, né, com minha mãe ou com meu pai segurando o banco de trás para eu pedalar. Não, pode pedalar, filho, não cai não. Tinha hora que eu já tinha pegado a manha e ele e meu pai e minha mãe, eles só fingiam que estavam segurando o banco, tá? E estavam pedalando, sacou? E eu já estava pedalando. Só que ele ficava ali do meu lado falando, não, continua, que tá indo bem e tal. Eu já tava pedalando, mas ele falava assim, pô, tô te segurando, quando eu não tava. Assim, eu só precisava dar confiança para fazer. Então é tipo andar de bicicleta. Você primeiro precisa de ajuda, no caso a ajuda sou eu. Você vai me ver fazendo e vai tentando fazer. Vai chegar uma hora que você vai acreditar que ainda precisa da minha ajuda para fazer, quando na verdade não precisa mais, tá? Vocês estão quase nesse ponto onde vocês não precisam mais de mim para fazer as questões. É claro que dúvidas vão aparecer sempre, tá? Mas o conceito vocês já entenderam. Pior é você falando, vai lá, eu vou e quer. Não, pois é, quantas vezes eu caí de bicicleta, né, Viltinho? Porque era o que eu ia falar agora. Às vezes acontece, né? Tipo, você não está 100% preparado, mas você está 90% preparado. Mas a vida é assim, né? Não é 100% de segurança. Tem que ter um percentual de risco. Né? Mas você tem que ter um risco, né? Tem que arriscar para você se desenvolver, né? Você tem que sair da caixinha, né? Para se expandir, né? Se tornar um ser humano que sabe mais coisas, sabe lidar com mais coisas, né? Se ficar muito com medinho também, a gente não segue a vida, não faz as coisas. Pois é, eu me lasquei todo. Hoje eu sei andar. Já tomei muita bronca do meu pai. Tanto que eu gostei de andar de bicicleta, teve uma vez que eu peguei e dei um rolé, saí lá do meu bairro, passei por meio de estrada, loucão, com 9 anos de idade. Fui na casa de uma vizinha, né, de uma colega, madrinha de casamento do meu pai, de bicicleta. É como se eu pegasse essa BR aqui e fosse pra Agrovila, sacou? Só 9 anos de idade. É claro, todos rimos bem, todos rimos muito, apanhei bastante. Mas tô aí, vivo. Quando o susto passou, todo mundo riu muito, eu tomei muita surra, mas ficamos felizes. Desci a ladeira da minha avó. Perdi o tempo. Eita! Meu irmão já teve uma história parecida, não chegou a perder o tendão, não. Mas ele voou de. Ele desceu uma ladeira alta e no fim da ladeira tinha um muro chapiscado.
Né? Vocês sabem, né? Chapisco. E a bicicleta tava sem freio, velho. Ele desceu, aí foi arremessado, estilo Goku Super Saiyajin, voando em Namekusei. Nessa, nessa história aí. E voou com o braço, né? Já era o braço, né? A pele do braço já era. Galera, eu acho que por hoje a gente tá bem, tá? Temos aí todos os exercícios que eu tinha planejado. Alguma outra. Tem alguma outra. Uma outra coisa. Tem duas coisas a mais que eu gostaria de falar para vocês. Alguns detalhes, né? Eu não sei se vocês perceberam, eu fiz semelhança aqui usando. A maioria das questões usava os lados do triângulo. Mas houve questões onde eu usei a altura, né? Que não é um lado. Eu posso fazer isso? Claro que posso, porque quando os triângulos são semelhantes, a escala ela é mantida em qualquer linha equivalente. Então, as alturas estão na mesma escala. Se eu tivesse traçado as bissetrizes, elas estariam na mesma escala. Ah, qualquer lado equivalente está na mesma escala. Ah, e as áreas? As áreas é outro detalhe que a gente vai ver na semana que vem, tá bom? Outra coisa importante: os perímetros estão na mesma escala, tá? Tudo, tudo que pode ser medido com uma régua vai estar na mesma escala. Eita, toco de árvore. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, deixa eu ver, olha só. Hum, pode ser que vocês encontrem um tipo de exercício assim para fazer, ó. Você desconfia que os exercícios o exercício é de semelhança. Um exemplo aqui de exercício extra, tá? Os triângulos aqui são todos retângulos. E aqui no meio tem um ângulo de 90 graus. Gente, a gente precisa. Eu vou fazer uma afirmação para vocês, mas eu quero que vocês tentem provar para mim a afirmação, tá? Esses dois triângulos, o daqui e o daqui, eles são semelhantes. Vocês conseguem provar para mim que eles são semelhantes? Cadê os ângulos iguais? Tem que achar os ângulos iguais, tá? Cadê os ângulos iguais? Pô, mas você não deu valor nenhum, cara. Não dei mesmo, não. Se liga. Olha só. Eu não sei quanto mede esse ângulo, tá? Mas, vou lá, vou chamar ele de ângulo alfa, ou ângulo A, que me permite escrever só A. Bom, esse ângulo aqui mede 90. Ou seja, lembra que. Vamos lembrar lá da aula anterior e também do sétimo ano, onde você aprendeu que a soma dos três ângulos internos de um triângulo dá 180. Mostrei isso para vocês na aula anterior. Como aqui você já tem 90, a soma desses dois tem que dar 90. Se você puxar da memória, lá na aula que eu te dei de geometria plana, eu disse que quando os dois ângulos somados dão 90, a gente diz que eles são ângulos complementares. E se um mede a maneira algébrica de representar o outro é fazendo 90 menos A. Não sei se vocês lembram disso. Se não lembram, estou repetindo. Então, se esse é A, o outro tem que ser 90 menos A, porque a soma deles dá 90. Fui claro? Provei que os triângulos são semelhantes? Ainda não. Agora, vejam só. Esse ângulo aqui, esse ângulo do outro triângulo, olha só o que eu vou fazer. A soma desses três aqui tem que dar 180. Como aqui no meio já tem 90, a soma desses dois laranjas aqui tem que dar 90. Do mesmo jeito que se aqui tinha A, aqui para dar 90 tinha que ser 90 menos A,
Se aqui é 90 menos A, para dar 90, o outro tem que ser o A. Estou falando muito rápido ou vocês estão pegando o que eu estou falando? Falem comigo. Não, não posso dizer que é 45, porque eu não posso dizer que os dois ângulos são iguais. Por exemplo, pode ser que um seja 30 e o outro 60. Pode ser que um seja 17 e o outro 73. Beleza? Mas eu sei que se um é x, o outro é o que está faltando para 90. Então, x e 90 menos x. Ou a e 90 menos a. Aqui no caso, aqui tem um ângulo de 90 no meio, a soma desses dois tem que dar 90 também para fechar meia volta. Eu sei que é 90 menos a, que tem que ser a, para a soma dar 90. Quando a soma de dois ângulos tem que dar 90, eles sempre aparecem em pares. O a e o 90 menos a. Da mesma forma, ó, se aqui é a e aqui é 90, com certeza aqui é 90 menos a. Igualzinho o outro lá. Agora eu provei que os triângulos são semelhantes. Isso. Exatamente. É um truque de álgebra. Isso aí. Isso aí. Então, aqui na verdade, isso aqui não era uma questão, né? Porque eu não botei valores. Eu teria que ter números aqui para poder fazer a semelhança, tá? Porém, eu estou provando que esses triângulos são semelhantes. Aí suponha que no começo a questão apresentasse assim, aqui mede 9. Eu tô chutando valores, tá? Pode ser que nem dê para ser. Aqui meça 4. Isso tudo aqui, sei lá, vou chutar valores. Meça 11. Vamos supor que a questão começasse assim. E você quisesse saber x aqui. A parte em laranja a gente botou depois, tá? Essa questão ela se transforma em semelhança a partir do momento que você descobre que os dois triângulos são semelhantes. Agora que você descobriu que eles são semelhantes, você consegue fazer aquele truque das escalas, né? Entendeu o que eu falei, João? Suponha que a questão começou com o que está escrito na cor preta, tá? E aí tu não sabia do que a questão era. Agora tu sabe que quando tu escreve tudo isso em laranja, tu sabe que a questão é de semelhança. Nesse caso aqui, resolveria sim, né? O ângulo A olha para x no triângulo da direita. O ângulo A olha para 4 no triângulo da esquerda. O 90 menos A olha para 9 no triângulo da direita. E o 90 menos A olha para 11 menos x, triângulo da esquerda. É porque ele não olha para isso aqui tudo. Dentro do triângulo ele olha para 11 menos x. Eu não sei, eu inventei esse problema. Inventei entre aspas, né? Eu inventei os valores para esse problema. Pode ser que ele nem tenha solução. Mas o jeito de resolver seria esse. 11 menos x igual a 36. Aqui dá 11x menos x ao quadrado igual a 36. E aqui, diferente dos outros problemas, isso aqui deu um problema do segundo grau, né? Então, jogando todo mundo para lá, ficaria 11x menos 11, x ao quadrado menos 11x mais 36 igual a zero. Como eu disse, eu atribuí valores, pode ser 9, 36, 12. Pode ser, eu chutei valores aí, pode ser que essa equação não tenha soluções, não tenha soluções reais, tá? Muito provavelmente ela tem soluções irracionais, né? Você vai fazer o delta lá, 121,
Vou pegar aqui a calculadora e fazer a conta rapidinho. Para fazer o delta aqui rápido, né? Se bem que o tanto que eu tô esperando aqui, já tinha feito. 121 aqui. Ah, não tem. Essa solução, esse problema aqui não tem solução real, né? Não existe. Que vai dar 121 menos 120 e poucos. Então não pode. 130 e pouco. Sem soluções reais. Porque eu fui atribuindo valores aleatoriamente e não pensei, né? O que isso quer dizer? Que não existe o triângulo, dois triângulos com essa configuração que possuem essas medidas. Não tem como aqui ser 9, aqui ser 4 e aqui ser 11 ao mesmo tempo. Alguma coisa. Eu vou ter que mudar os valores aqui para fazer. Tá? Mas, gente, antes de acabar a aula, falta um minuto aí. Vejam também o vídeo que eu coloquei lá no Moodle, beleza? Um vídeo bem legal explicando como é que funciona o sistema de folhas, o tamanho de folha que o Brasil adota. Aquelas folhas A4, A3 e tal, tem a ver com semelhança, tá? E a escolha, eles têm as folhas A4, A3, etc. Eles têm a série A, né, que o pessoal chama, tem umas propriedades bem interessantes que faz com que você não precise se preocupar com a escala da figura quando você for imprimir alguma coisa. Também evita que você desperdice papel cortando rebarbas e tal. Vê o vídeo lá. Tá? É um fato interessante, né? Matemática tá cheio desses fatos interessantes. Beleza? E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Tentei aqui fazer uma passagem de alguns pontos, dos pontos mais importantes sobre o tema. Agora vocês vão ter que praticar. Eu deixei vários exercícios para vocês praticarem lá, tá? E façam uma avaliação. Beleza? Beijo no coração de vocês. Fiquem tranquilos, se divirtam. E qualquer coisa, vão na monitoria e me mandem mensagem se não estiver entendendo como fazer os exercícios, tá? Valeu, galera. Todo mundo bem aí? Podemos nos despedir? Beijão no coração de vocês. E até a próxima. Valeu. A próxima é semana que vem, tá? Tchau. Até mais. Valeu aí. Valeu. Tchau, tchau.